Imagine uma esposa leal e honesta que de repente se vê confrontada com evidências da infidelidade do marido. Ela vive com ele há anos. Ela o via como presumiu que ele fosse fiel, trabalhador, amoroso e confiável. Ela se apoia em seu casamento como em uma rocha, ou pelo menos é no que acredita. Mas ele se torna menos atencioso e mais distraído. Ele começa, como dito o clichê, a trabalhar até mais tarde. Pequenas coisas que ela diz o irritam sem justificativa. Um dia ela o vê em um café no centro da cidade com outra mulher, interagindo de uma maneira difícil de racionalizar e ignorar. As limitações e imprecisões de suas percepções anteriores se tornam imediata e dolorosamente óbvias. Sua teoria sobre seu marido desmorona. O que acontece em seguida? É muito difícil entender o caos interligado da realidade apenas com o olhar. É uma ação complicada que exige talvez metade de nosso cérebro. Tudo está em constante mudança e alteração no mundo real. Cada coisa hipoteticamente separada é composta de coisas ainda menores, hipoteticamente separadas também. Os limites entre os níveis, entre as coisas diferentes em determinado nível, não são objetivamente claros nem óbvios. Precisam ser estabelecidos de forma prática e pragmática, e mantêm sua validade apenas sob condições restritas e específicas. A ilusão consciente de uma percepção completa e suficiente só se sustenta, por exemplo, somente se mantém suficiente para nossos propósitos, quando tudo se desenvolve de acordo com o plano. Nessas circunstâncias, o que vemos é preciso bastante, de modo que não há necessidade de olhar mais adiante. Para dirigir bem, não precisamos entender ou mesmo perceber a complexa maquinaria de nossos automóveis. As complexidades ocultas de nossos carros apenas invadem nossa consciência quando a máquina falha ou quando colidimos inesperadamente com alguma coisa ou algo conosco. Mesmo no caso de mera falha mecânica e muito mais em um acidente grave, essa intrusão é sempre sentida, pelo menos inicialmente, como causa de ansiedade. Essa é uma consequência de incerteza emergente. Um carro, como percebemos, não é uma coisa ou um objeto. É algo que nos leva aonde queremos ir. Na verdade, é apenas quando ele não é mais capaz de se mover e nos transportar que passamos a percebê-lo. Somente quando ele para de repente, ou quando se envolve em um acidente e precisa ser levado para o acostamento, é que somos forçados a entender e a analisar a miríade de partes das quais o carro, como uma coisa que se move, depende. Quando nosso carro falha, nossa incompetência em relação à sua complexidade é instantaneamente revelada. Isso tem consequências práticas. Não conseguimos ir aonde estávamos indo. Assim como psicológicas. Nossa paz de espírito desaparece junto com a funcionalidade de nosso veículo. Geralmente, precisamos recorrer aos especialistas presentes nas oficinas mecânicas para restaurar tanto a funcionalidade de nosso veículo quanto a simplicidade de nossas percepções. É um mecânico atuando como psicólogo. Embora raramente reflitamos profundamente sobre isso, é precisamente nesse momento que podemos compreender a qualidade inacreditavelmente baixa de nossa visão e a inadequação de nossa compreensão sobre ela. Em uma crise, quando nossa coisa não anda mais, recorremos às pessoas cuja expertise transcenda em muito a nossa para restaurar a correspondência entre nossa expectativa e o que de fato acontece. Isso tudo significa que a falha de nosso carro pode também nos forçar a confrontar a incerteza do contexto social mais amplo, normalmente invisível para nós, do qual a máquina e o mecânico são meras partes. Traídos por nosso carro, voltamos-nos contra tudo que não conhecemos. É hora de um novo veículo? Errei em minha compra original? O mecânico é competente, honesto e confiável? A oficina em que ele trabalha é confiável? Às vezes, ainda, precisamos contemplar algo pior, mais amplo e profundo. As estradas hoje estão mais perigosas? Eu me tornei, ou sempre fui, inábil demais? Muito disperso e desatento? Muito velho? As limitações de todas as nossas percepções das coisas e dos eus se manifestam quando algo no qual usualmente podemos confiar em nosso mundo simplificado quebra. Então o mundo mais complexo, que sempre esteve lá, invisível e convenientemente ignorado, faz-se presente.
É então que o jardim murado que arquetipicamente habitamos revela suas serpentes escondidas, mas sempre presentes. Você e eu somos simples apenas quando o mundo se comporta. Quando as coisas quebram, tudo aquilo que foi ignorado emerge. Quando não são mais especificadas com precisão, as paredes ruem e o caos se faz presente. Quando agimos de forma imprudente e deixamos que as coisas degringolem, tudo aquilo que nos recusamos a prestar atenção se acumula, adota a forma de uma serpente e ataca, geralmente no pior momento possível. É então que podemos ver do que a intenção focada, a precisão de meta e a atenção cuidadosa nos protegem. Imagine uma esposa leal e honesta que de repente se vê confrontada com evidências da infidelidade do marido. Ela vive com ele há anos. Ela o via como presumiu que ele fosse, fiel, trabalhador, amoroso e confiável. Ela se apoia em seu casamento como em uma rocha, ou pelo menos é no que acredita. Mas ele se torna menos atencioso e mais distraído. Ele começa, como dito o clichê, a trabalhar até mais tarde. Pequenas coisas que ela diz o irritam sem justificativa. Um dia ela o vê em um café no centro da cidade com outra mulher, interagindo de uma maneira difícil de racionalizar e ignorar. As limitações e imprecisões de suas percepções anteriores se tornam imediatas e dolorosamente óbvias. Sua teoria sobre seu marido desmorona. O que acontece em seguida? Primeiro, alguém, emerge em seu lugar. Um estranho assustador e complexo. Isso por si só já é ruim o bastante, mas é apenas metade do problema. Sua teoria sobre si mesma também desmorona como resultado da traição. Então o problema é que não há apenas um estranho. São dois. Seu marido não é quem ela imaginava. Mas ela também não. Agora é a esposa traída. Ela não é mais a esposa segura e bem-amada e a parceira valorosa. Estranhamente, apesar de nossas crenças na permanente imutabilidade do passado, ela pode jamais ter sido. O passado não é necessariamente o que era, mesmo que já tenha acontecido. O presente é caótico e indeterminado. O chão continuamente se move sob os pés dela e sob os nossos. Igualmente, o futuro, que ainda não chegou, passa a ser o que não deveria. Será que a esposa, até então razoavelmente satisfeita, passa a ser agora uma inocente enganada? Ou uma tola ingênua? Ela deveria se ver como uma vítima ou como coautora de uma ilusão compartilhada? Seu marido é o quê? Um amante insatisfeito? Uma vítima de sedução? Um mentiroso psicopata? O diabo em pessoa? Como ele pode ser tão cruel? Como alguém é capaz? Que casa é essa na qual ela tem vivido? Como pode ser tão ingênua? Como qualquer um pode ser? Ela se olha no espelho. Quem é ela? O que está acontecendo? Algum relacionamento dela é real? Algum já foi um dia? O que aconteceu com o futuro? Tudo ainda está por se definir quando as realidades mais profundas do mundo inesperadamente se manifestam. Tudo está entrelaçado além do que se possa imaginar. Tudo é afetado por todo o resto. Percebemos uma porção muito estreita de uma rede casualmente interconectada, embora lutemos com todas as nossas forças para evitar que sermos confrontados pelo conhecimento dessa limitação. No entanto, o fino verniz da suficiência perceptiva racha quando algo fundamental dá errado. A terrível inadequação de nossos sentidos se revela. Tudo que prezamos vira pó. Ficamos paralisados. Viramos pedra. O que vemos então? Para onde podemos olhar quando o que vemos é exatamente o que tem sido insuficiente?